Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para o terceiro Labcast. Hoje vamos tratar da reforma tributária, uma coisa que está todo mundo falando aí, assustando os contribuintes. Meu amigo? Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai abordar um assunto que está assim gerando alegrias para uns e desafios para outros aí. E a gente vai estar falando um pouquinho de reforma tributária e compartilhando algumas experiências com vocês aí. Por que a reforma tributária? O que fez surgir essa reforma, meu amigo? A reforma tributária, ela vem para tentar equilibrar e equiparar, né, o percentual dos tributos pagos. Sabe você que está nos assistindo, que tem aquele ranço, né, de falar assim, parece que eu pago tanto tributo, parece que eu só pago. A ideia da reforma tributária, Jefferson, é dar essa igualdade, é dar esse senso de justiça. Vamos ver se vai dar certo. Tentar criar um equilíbrio entre as empresas e uma certa forma de melhorar até a concorrência, talvez, né? É isso aí. Espera-se que isso seja a situação. E aí nós vamos começar falando do IVA. Tá? Todo mundo fala, o que é o IVA? O que ele vem agregar, fazer? O que nós temos no IVA, meu amigo? O IVA, a sigla IVA significa Índice de Valor Agregado, ou seja, hoje, né, via de regra, nós pagamos imposto em cima de um montante. Então, um exemplo, o produtor produz uma matéria-prima, ali tem uma carga tributária. Essa matéria-prima ela vai para o fabricante, vai novamente com uma segunda carga tributária. O fabricante vai para o atacadista, terceira carga tributária. Ou seja, o que eu quero dizer isso? Até isso chegar lá na ponta de quem vai consumir, ou seja, um serviço ou algum tipo de produto, os impostos eles vão se acumulando e a base de cálculo vai sendo somada. Ou seja, hoje, no modelo que nós estamos atuando, a gente paga imposto em cima de imposto. Então, a ideia do IVA é a gente pagar somente o adicional sobre aquela determinada cadeia. Hoje é uma tributação em cadeia. Você tem crédito, paga sobre todo, compensa, tem crédito. Exatamente. Isso, alguns ministros, principalmente, vou citar aqui o Paulo Guedes, falava muito sobre isso, de encarecer o custo das coisas, porque nós pagamos imposto sobre imposto, não é isso? Sim. Quais os impostos que vai abranger da atual tributação, o que vai ser incorporado com esse VA? Hoje o que a gente vai ter é o CBS e a IBS. Então, hoje a gente tem alguns impostos no país. São, por exemplo, PIS, né, para a Seguridade Social, COFINS, né, que também ajuda o INSS, uma parte dele vai para o INSS, o imposto de renda, contribuição social, para quem paga, né, todos esses impostos, ISS e ICMS, ou seja, alguns desses impostos vão ser suprimidos, eles vão deixar de existir e vão ser unificados. Então, entre eles que são os mais comentados que a gente tem aí, o federal e o estadual e municipal. Então, a gente vai ter a CBS, né, que ela vem para substituir aí o PIS e a COFINS, e a CBS vem para substituir o CMS e o ISS. A CBS também substitui o IPI. O IPI também, é verdade, bem lembrado, Jefferson. Então, esses impostos, né, que, digamos assim, o IBS, vamos falar um pouquinho dele, ele é a parte federal do negócio, né, o que a gente hoje chama de PIS e COFINS, né, não é isso? E a CBS é a parte estadual e municipal. Desculpa, o inverso, exatamente, o inverso. O CBS é a parte federal e a IBS é a parte estadual e municipal. Perfeito. Então, esses tributos, eles deixarão de existir? Muitas perguntas muitos ouvintes estão nos questionando, clientes. Não, eles não deixarão, mas eles serão suprimidos. Assim, gerencialmente falando, Jefferson, você acha que vai facilitar? Eu entendo que vai facilitar. Eu entendo que é uma forma até mais simplificada. Porém, toda mudança de regra, é o que eu sempre falo, tem que ser entendida e estudada. Se a gente pegar, o brasileiro gosta muito de futebol, certo? Eu sempre estou usando esse exemplo. Se a gente pegar as regras do futebol e dizer que amanhã o futebol mudou todas as regras, cartão vermelho ficou roxo, cartão amarelo ficou azul, que o jogador não pode mais fazer arremesso lateral de tal forma, se tudo isso mudar, você vai assistir o jogo por umas 2 semanas todo confuso, não sabe o que está acontecendo. Então a grande sacada é que a reforma tributária vai causar essa visão deturpada do medo, do risco, o que está acontecendo. Então eu diria, as empresas de ponta, as empresas grandes, essas terão alguma vantagem porque já estão trabalhando há algum tempo e eu diria até há mais de anos, né?
para entender, estudar e se aperfeiçoar para entrar a partir do ano que vem sabendo qual vai ser o posicionamento dela no mercado. Correto? Correto. Grande parte das empresas hoje, né, vamos falar assim, numa pirâmide tributária que a gente gosta de chamar, o que é formado, essa base, são as grandes empresas do Simples Nacional. Né, elas são muito mais numerosas, né, no nosso país, e aí a gente tem ali uma fatia no meio e no topo entre as empresas lucro presumido e lucro real. Essa é a pirâmide que hoje o país nosso ele é dividido, então a gente tem muito mais pessoas no Simples Nacional. Uma das ideias da reforma tributária, queria até que você comentasse, chefe, é sobre a não cumulatividade dos impostos, que hoje a gente tem esse grande problema, né, nas empresas. Como que fica isso, essa não cumulatividade dos impostos? Na reforma, a não cumulatividade vai ocorrer porque nós vamos estar tributando aquele valor que está sendo agregado em cada etapa, cada operação, para cada fornecedor que está vendendo. Uma pergunta, correto. Então, se eu comprei por R$100 e veio destacado lá um imposto, apenas um exemplo, R$25, né? Eu paguei esse tributo. E aí eu vendo para você ali por R$200. Você não vai pagar mais, então, em cima da minha base? Não vou pagar mais em cima da sua base. Eu vou pegar a diferença, o que eu estou agregando em valor. Você falou valor de 100? Isso. Então, nesse exemplo, se o valor eu comprei por 100 e fiz um processo ou é uma revenda por 200, eu estou agregando mais 100 de valor. Eu vou tributar esses 100 que eu estou repassando no mercado. Legal. Tá? Legal. Então não existe mais aquela bitributação ou tributação em efeito cascata um sobre o outro. Aqui, meu amigo empresário que está nos ouvindo, Jefferson, fica uma dica. A reforma tributária está um pouco assustando muitos empresários com medo, né, de alguns gargalos que ela pode estar gerando. A ideia do governo é a mesma ideia que uma empresa do lucro real, ou seja, ela estar 100% adequada com a legislação brasileira, 100% com a emissão de nota, 100% com a sua contabilidade em dia, 100% com seus funcionários registrados, ou seja, é uma contabilidade que nós chamamos de lucro real, é a realidade da empresa, essa é a ideia. Então, com a reforma tributária, você que é empresário tem a tendência, né, de estar expurgando, não fazendo mais negócios com aqueles, né, amigos e fornecedores ou até clientes que tem aquele famoso jeitinho brasileiro, né, Jeff? Porque já não vamos conseguir, por exemplo, tomar o crédito da operação anterior. Sim, isso vai ser uma nova vida para empresários. Os empresários têm que se organizar, têm que aprender a administrar e fazer gestão dessa tributação nova, porque não teremos mais crédito, repasse de crédito, empresas que sobrevivem muitas vezes tendo crédito de ICMS, crédito de IPI nas compras. Nós vamos acabar com isso. A ideia do governo é facilitar a tributação e facilitar a fiscalização rápida, imediata. Nós vamos ter, inclusive, uma nova etapa de tributação, de pagamento de tributos, aliás, não é nem da tributação, de pagamento, o formato novo, totalmente inédito no país, chamado Split Payment, que nada mais é do que traduzido no inglês, é o pagamento dividido. Vou dar uma ideia assim superficial, que é você pegar uma nota fiscal, vende um produto por R$1.000 e já tem esse imposto do CBS, que é o IVA, agregado lá. Então você está vendendo por 1.200, e valores hipotéticos, nós temos 1.000 de mercadorias e 200 de tributação. A hora que você levar isso para cobrança via boleto no DDA, PIX, qualquer formato de cobrança que você tenha lá com o seu cliente, a hora que for efetuado o pagamento, você vai receber os R$1.000 da sua mercadoria e os 200 automaticamente, o seu cliente, a hora que paga os 1.200, automaticamente está sendo enviado para a tributação, para a União. Você já pagou o imposto, então você não vai mais ter crédito ali acumulado para ficar trocando de crédito. Isso facilita, inclusive, para quem compra, garantir que o crédito dele está chegando nos casos permitidos, porque ele vai estar pagando. A hora que ele paga a mercadoria que ele adquiriu, ele paga também o crédito que ele comprou. Exatamente. Hoje, no sistema atual, né, que a gente trabalha também no sistema de não cumulatividade para as empresas RPA, que nós chamamos presumido e real, hoje o direito ao crédito é independente da cadeia anterior ter pago. Então, um exemplo, um ICMS, um ISS, eu não sei, eu tomei algum serviço, eu comprei de alguém essa mercadoria, eu não sei, eu não tenho como saber se ele pagou. Mas a lei me garante o direito ao crédito, porque perfeito, mediante a emissão de um documento fiscal.
você que está nos assistindo precisa começar a pensar com quem você vai fazer negócio, porque essa operação que eu acabei de citar não será mais possível. O seu crédito só será garantido se na operação anterior o seu, exemplo, fornecedor ou seu prestador de serviço emitiu a nota fiscal, né? Sim. Recolheu o imposto da operação anterior, aí sim você se toma crédito, né? Você vai ter direito ao crédito. Hoje, pelo que eu vejo, se você vender e seu cliente te der o famoso calote, automaticamente ele dá calote em você e calote no governo, porque é ele quem faz o repasse desse crédito. Exatamente. Então, você, amigo empresário que está nos ouvindo, precisa começar a pensar, né, Jefferson, com quem você vai fazer negócios, porque senão você vai tomar prejuízo. E isso pode ser meio que um pouco irreversível. Uma notícia que foi soltada ultimamente aqui nas últimas semanas é que a Receita Federal, não sei se você está sabendo, fez um investimento de mais de 150 vezes nesse sistema do Split Payment, né? Ela porque fez vai ter investimento... que depender dos bancos estarem operando junto. Exatamente. E hoje, Jefferson, já que você falou disso, você me chamou um ponto de atenção aqui que eu quero compartilhar aqui com o nosso amigo. Hoje, né, no sistema atual, vamos aqui uma situação hipotética. Eu trabalho, exemplo, do dia 1 ao dia 30, né, emitindo minhas notas fiscais, e esse imposto ele é enviado para o escritório faz a apuração, e no dia 20, né, hipoteticamente, grande parte deles vence lá no dia 20 do próximo mês subsequente. Então, exemplo, se eu trabalhei hoje no mês de setembro, né, no dia 1 ao dia 30, o imposto devido eu vou recolher no dia 20 de outubro, correto? Perfeito. Isso não será mais permitido. Acontece mais. Isso eu quero mostrar para você, meu amigo empresário, que você vai ter uma grande perda no teu fluxo de caixa. Por quê? Porque a cada emissão de nota fiscal vai estar acontecendo o que o Jefferson citou. A retenção da parte tributária, ou seja, esse imposto que nós deixamos de recolher no próximo mês subsequente, ele já vai ser retido na fonte. Já retém na fonte. Aquilo que você usava de crédito no seguinte sentido, você se financiava de não pagar, que acontece isso, a gente sabe na prática, vários contribuintes que deixavam de pagar o imposto também porque não tinha condições, tal, ou seja, ele está usufruindo do valor do imposto para se financiar, para financiar o negócio. Vai deixar de ter esse dinheiro girando no seu caixa. Isso também vai fazer uma redução, ocorrer uma redução no seu fluxo de caixa. Legal. Algumas pessoas aqui nos perguntando, Jefferson, por exemplo, quais são os benefícios, né, que os empresários podem ter, né, nessa situação. Então, por exemplo, alguns do que eu cito, riscos, né, Jefferson? O gerenciamento desses impostos vai ficar mais simples, né? Sim, nós teremos menos coisas para cuidar, menos impostos para ficar olhando. Porém, o nível de fiscalização aumentará. Facilmente. Vai aumentar porque o foco vai ficar muito na questão da forma de emissão do documento fiscal e recebimento. Então, é pontos muito estratégicos para o governo estar trabalhando. Hoje é um repasse. Então, isso vai facilitar muito. Uma coisa que algumas empresas terão que observar, principalmente é a do Simples Nacional, é que o Simples vai continuar tendo a tributação por dentro, na tabelinha dele. Mas com a possibilidade de fazer o pagamento por fora. Sim. Certo? O que é o pagamento por fora? Ou você vai poder pagar como paga hoje, dentro da tabela do Simples, mas não vai transferir créditos, ou créditos nesse novo modelo, tá? E aí, para empresas que trabalham com empresas do Simples, que trabalham com grandes clientes que vão querer o crédito, provavelmente esses Simples Nacional terão que rever a estratégia de preço e a estratégia de tributação, porque terá que adotar muitas vezes a tributação por fora, ou seja, pagando o IVA, o CBS, no caso de comércio, para poder transferir o crédito. Concorda, meu amigo? Concordo. Muitas vezes, Jefferson, você que está nos assistindo precisa focar no gerenciamento da tua empresa, conhecer o teu negócio, né? Os empresários, empreendedores, eles não conhecem o negócio a fundo. Onde eu me encaixo melhor? E nesse sentido, usando a palavra do Jefferson, por exemplo, como vou saber? Porque muitos vão pegar e vão assim, jogar para o contador escolher por ele. Você precisa, dentro da sua empresa, conhecer quem são os seus fornecedores. Eles geram crédito para você. Quem são os seus clientes? Eles precisam dos seus créditos, como isso já acontece hoje no lucro presumido e no lucro real, não é isso mesmo? Então, a gente conhecer o negócio não é decorar a lei.
Entender o negócio é saber aonde eu me localizo nessa cadeia de tributação, aonde eu estou me localizado. Eu sou um gerador de crédito, mas o que compensa mais para mim? Compensa, como o Jefferson falou, pagar tudo dentro de uma única guia e não gerar crédito, jogar no meu preço porque o meu cliente é X ou não? Ou eu compensa sim, eu fazer a retenção na minha compra, eu também ser um gerador de crédito e pagar por fora e também fornecer crédito. Então o empresário, ele precisa entender qual ponto da cadeia de contribuição ele se encaixa, porque essa responsabilidade, às vezes, ele joga até mesmo para o contabilista, ele joga para o contador. E o contador, muitas vezes, ele faz uma manobra para entender, quando nós analisamos, né, Jefferson, falamos de planejamento tributário, eu vejo contadores que oferecem planilhas que são mágicas. Você só digita o faturamento, ela já fala o que você tem que fazer. Não é assim que a gente parece fórmula mágica, isso não existe. O que existe é o empresário que conhece o seu negócio ao lado de um contador que entende das regras tributárias. Não é isso, meu Perfeito. amigo? Jefferson, alguns dos desafios, então, dentro dessa pegada, o que você acha que o empresário que está nos assistindo precisa começar a pensar? Porque a gente está conversando aqui, mas falta pouco menos de 3 meses para isso entrar em vigor. O que ele precisa pensar é entender a sua empresa, é o principal, é o que você acabou de falar. Ele precisa conhecer o seu segmento e conversar com o seu contador. Mas para isso ele precisa ter um bom contador, certo? Um contador que entenda da legislação, que saiba para traduzir para ele qual é a tributação que ele pode escolher, para que ele possa fazer, ele, empresário, os cálculos e a avaliação do seu negócio. Eu vou dar um exemplo muito simples, em cima do que você me falou. Quem não precisaria, a princípio, a grosso modo, você que é comércio do varejo, que só vende para o consumidor final, vai precisar sair só do simples e fazer a tributação por fora? Eu entendo que a princípio não, porque o consumidor final, a pessoa física que compra na sua loja ali, roupa, que compra sapato, você não vai repassar para ninguém. Ele não vai querer crédito, concorda? Exatamente. Agora, você que vende indústria, do Simples Nacional, o atacado, ou mesmo que não é atacado, mas vende para grandes empresas que compram em quantidades, esse pessoal provavelmente vai começar a pedir o seu crédito. Então são essas situações que você precisa estar pautado de uma boa informação do seu contador. Não adianta você só ficar ouvindo informações de Google, informações que nós estamos tentando levar da melhor forma possível, mas você precisa sentar, você que não conseguiu ainda se entender, não se prontificou a fazer um curso, a ler material mais técnico, você precisa sentar com um contador que possa traduzir o que você precisa enxergar. Essa é a minha visão. Sim, sim. Acaba que hoje, né, nas empresas do lucro presumido, lucro real, a gente já tem essa visão como contadores, né? Nós já sabemos, assim que os profissionais nos procuram, a gente, ouvindo eles, a gente fala, olha, esse profissional se encaixa em determinada área da cadeia de contribuição. Muitas vezes ele não sabe onde ele está na cadeia de contribuição. Ele entende, às vezes, da venda, né, do produto XYZ muito específico, mas ele não procura entender que ambiente, que posição da cadeia de contribuição ele está ali. O que vai acontecer, basicamente, é o que acontece hoje com lucro presumido e lucro real. Não são todos os escritórios, mas tem muito escritório que hoje a gente sabe, e os próprios clientes nossos sabem, os contribuintes sabem, tem muito escritório hoje que não faz lucro presumido e foge do lucro real com medo. Nós trabalhamos com lucro real, nós trabalhamos com presumido e damos essa orientação e criamos a identidade do cliente na tributação. Concorda, meu amigo? Concordo. Quantas vezes nós já trabalhamos com isso? De trazer cliente que estava pagando caro no Simples Nacional, fizemos análise, levamos para o lucro real. Hoje ele entendeu a sistemática, trabalha no lucro real, pagando menos do que ele pagava no Simples Nacional. Agora, se você não tiver esse apoio que nós conseguimos dar, nesse caso do lucro real com o Simples Nacional, você não vai conseguir trabalhar essa ideia da nova reforma tributária. Esse é o comparativo que eu faço para você aí se ligar e pensar.
Exatamente. O que a gente foca muito, né, no escritório, quando alguém nos procura, a primeira pessoa que nos procura, Jefferson, ela fala assim, eu quero mudar para o lucro real, eu quero mudar para o lucro presumido. Né? A gente vê muito os influencers na internet falando, olha, você está no simples, você está pagando muito imposto, a gente vê muito essa fala de efeito, mas a verdade é que quando a gente senta na sala de reunião, eu e o Jefferson, a gente serve como alguns terapeutas contábeis, né, Jefferson? A gente... Às vezes é sessão de terapia mesmo. Exatamente, a gente acaba ouvindo os clientes, a gente acabou entendendo qual que é a ideia nossa, que a gente entende o que é um bom planejamento tributário. A gente entende que é ouvir a necessidade do cliente, entender qual ponto da cadeia ele está e segundo e a terceira e última etapa, como é, Jefferson, a organização desse cliente. Esse cliente, ele é organizado, ele tem um banco fidedigno, ele tem uma conciliação contábil, uma conciliação financeira, ele emite todas as notas fiscais, todas as compras e registros que ele faz da empresa dele, tem um documento fiscal. Então, isso é um bom planejamento e não eu vender uma planilha, né, dizendo que aquilo ali vai salvar a vida do cliente. O planejamento que o meu amigo Edjaco está falando é uma questão que eu digo sempre, é questão de adquirir cultura. O cliente precisa de adquirir cultura de lucro real. Não dá para ir para um lucro real se não tiver cultura do que é necessário, de quais tarefas que ele tem que fazer lá dentro da empresa dele, adotar visões e organizações para que isso tenha fluidez, uma fluidez lucrativa. O mesmo vai acontecer com a nova situação da reforma tributária. Exato. Tá? Vai precisar adquirir cultura do empresário que quer entender. O que não quer entender, me desculpe, ele vai meio que aos trancos e barrancos, ele vai andar do jeito que a coisa der. Ele vai andar. Mas isso tende a fazer ele ter perdas e tendo prejuízos ao longo do caminho. Se ele não corrige, ele começa a entrar num estado de deficiência financeira. É esse minha visão e meu medo para quem não se aprimorar um pouquinho nesse momento. Exatamente. Você que está nos ouvindo aqui, pessoal, devo te dar lembrar de algo. Na Índia, quando a reforma tributária, exatamente nesses modos, quando ela foi aplicada, vocês podem procurar no Google, pessoal, tem muitas notícias, houve uma quebradeira, né, entre aspas, das empresas, só que quando a gente vai entender, abre aspas, o que foi essa quebradeira de empresários, foram somente os empresários que eram desorganizados, Jefferson. Empresários que não tinham nenhum tipo de cultura de organização, de emissão de notas fiscais. Sabe aquele empresário que tem sempre um jeitinho? Esse vai dançar. Agora, se você é uma pessoa organizada, se você já está acostumado a um sistema de organização, com o nível de fiscalização aumentando, você não vai sentir nada de diferença, né, Jefferson? Só vai mudar alguma coisinha no modus operandi da IBS, da CBS, mas você vai tocar a sua vida, vai continuar a fluir os teus negócios. Agora, como a gente falou hoje no escritório, aquele cliente, aquele empresário que ele tem o perfil de sonegador, de fazer tudo errado, tudo por fora, não tem um documento fiscal, não tem nada, esse empresário não haverá campo para ele mais diante dessa reforma. Vai se estreitar demais. E o que eu costumo dizer, além de tudo, é procure informação, procure. Por quê? Nós aqui temos informação, concorda? E sabemos, estamos estudando isso há quase 2 anos, tá? Existem já situações que estão entrando agora em outubro, que são as CST. Exatamente, as mudanças nos arquivos do XML. O XML já está mudando para se adaptar para o próximo ano. Uma coisa que vai tributar lá em janeiro, mas já está adaptando a partir de outubro agora, se eu não me engano, a partir do dia 6. Então, 5 ou 6 é a obrigatoriedade. Agora, quem está acostumado a tratar, a ver o escritório como médico legista, me desculpe a brincadeira, mas quem está acostumado a olhar para nós aqui como contador, é um médico legista, onde você vai e ele vai dizer para você do que você morreu, esse vai sair lá atrás na corrida. Você tem que ir no médico preventivo, saber que remédio você tem que tomar para tudo ficar bem, para você poder se curar, para você poder sobreviver e viver em paz e tranquilidade para ter uma boa vida. Jefferson, existe, né, uma dúvida também de quem está nos ouvindo, tem aqui uma pergunta aqui, por exemplo, quanto tempo isso vai durar? Então, assim, a reforma tributária, ela já iniciou, né? Então a gente tem aí as empresas de TI, principalmente, já estão comunicando seus clientes, fazendo ajustes com essas mudanças. Ela já iniciou, como o Jefferson falou agora. Só que ela tem uma fase de transição, né, Jefferson? Que é de 2026 até 2032. 2033 vamos estar integralmente dentro da nova formato
esquecendo o passado. Os 2 primeiros anos agora, de 26 e 27, nós vamos estar migrando com a parte da CBS, que é a parte da migração gradativa do PIS, COFINS e do IPI. Depois, em 2028, entramos na parte do IBS, que vai ser a migração também fracionada, né, subindo gradualmente a transição do ICMS e do ISS. Legal. Vamos comentar um pouquinho sobre os cashbacks, também é um ponto que também dá muita divergência e dúvidas, né, por parte. O que são esses cashbacks? Olha, sabe o que nós chamamos hoje, apenas um exemplo de a nota que nós temos aqui no estado de São Paulo, a nota fiscal paulista, que é quando você vai até algum estabelecimento, vamos citar aqui um exemplo, um supermercado, você identifica aquela compra com o seu CPF e depois de uma certa análise o governo te devolve um percentual no crédito, não é assim? Dentro do site. Apenas exemplificando, será isso, mas só que serão para a devolução desses cashbacks, serão para pessoas de baixa renda, como uma forma de... Exemplo, que está lá na ponta, absorveu toda a carga tributária, alguns itens ele terão esses cashbacks como uma forma de justiça social. Os cashbacks, na verdade, serão sobre o IBS, que é o antigo ICMS e ISS, que só passa a vigorar lá em 2033. Exato. O praticamente cashback. Os consumos, né, Jefferson? O cashback só passa a ter validade quando tiver completada a transição. Então vai ser lá em 2033 que passamos a ter esse direito aos cashback, mas já vai estar dentro da migração. Temos também, paralelo, meu amigo, a questão do imposto do pecado, né? O pessoal pergunta, o que é o imposto do pecado? Tem alguma vantagem? Fala um pouquinho se tem vantagem, o que é o imposto do pecado, para quem está doido para saber que pecado vai cometer aí. O imposto do pecado é aquele que você deita no seu quarto e chora e ora. Pode ser. É assim, existe hoje na legislação já alguns itens, como por exemplo, bebidas, cigarros, alguns tipos de combustíveis já têm tributação diferenciada, alguns itens da indústria química. Esses itens, eles são considerados nocivos à saúde. Né? Eles oferecem risco muito grande à saúde da população. Então, não só os nocivos à saúde humana, como ao meio ambiente. Ao meio ambiente, exatamente. Então, como uma forma, Jefferson, bem simplificada de desestimular o consumo desses itens, vamos citar alguns aqui, por exemplo, cigarro, vai ter o imposto do pecado, vai. Bebidas, vai ter o imposto do pecado, entre vários outros itens. Esses dois são os mais conhecidos. Mas qual é a ideia do imposto do pecado? É que a população seja desestimulada a consumir itens que sejam nocivos à saúde e ao meio ambiente. Não é isso? Perfeito. E aí, quem fuma e quem toma sua cervejinha no final de semana vai ficar mais caro. Vai ficar um pouco mais caro. Você comentou um pouco, Jefferson, sobre o split payment, né? Os bancos, né? Há uma dúvida aqui. Os bancos, como o banco vai fazer essa retenção? Eu tenho minha conta no banco, sou empresário. Como vai funcionar isso? O banco vai ter um sistema próprio para fazer a leitura da informação do documento fiscal, que o documento fiscal, quando gerar a cobrança, seja que nível for, um PIX, um boleto que vai lá para o DDA, outras formas de pagamento bancário menos usado que pode ser, essa informação vai para dentro da cadeia bancária. O banco já vai receber essa informação. Como hoje, vamos dizer o caso bem típico, o boleto, né? O boleto, quando você gera hoje um boleto, o banco já recebe a informação, sabe que tem que receber da sua empresa o valor de R$1.000 do seu cliente. Aí ele vai, a grosso modo dizendo, o banco vai estar sabendo que tem que receber R$1.000 da mercadoria mais o imposto, que se for 200, ele tem que receber 1.200, 1.000 de mercadoria mais 200 de tributos. Então, para fazer repasse. Na reforma tributária, a gente pode concluir que isso vai simplificar a vida dos consumidores, né? E, por exemplo, dos escritórios contábeis, das empresas, a quantidade de obrigações acessórias será um pouco diminuída, né, do que a gente tem hoje. Entende, é isso. Entretanto, o nível de fiscalização aumentará, isso? Vai aumentar porque vai ficar muito mais rígido, muito mais fechado aonde é a base da fiscalização, né? Que vai estar muito mais na área financeira. Entendi. Vai ficar muito mais centrado ali, né? Entendeu? Ok. Vamos falar mais uma coisinha que tem muito a ver com
com o Labcast, do último que nós fizemos, que nós falamos sobre a reforma tributária lá, falamos sobre tributação do imposto de renda e tal, mas tem o ITCMD. Quando você doa com imposto de doação ou causa-morte, no caso, geralmente é do doação, o ITCMD é um imposto estadual. Sim. Que até então nós tínhamos, para quem está em São Paulo, que é o nosso caso, nós tínhamos uma tributação de até 2.500 o FESP isento, que está hoje em torno de R$92 mil, esse ano aqui, e a partir disso 4%. Com a nova mudança da MP, o que nós vamos ter? Abrir uma nova porta para que seja um imposto variável de acordo com o valor da doação ou de acordo com o valor do inventário. Então ele vai partir de 2% a 8%. Em relação, vamos chamar, não conheço ainda, não fui ler ela, mas uma tabela. Sim. Que será da doação ou do inventário, que ainda está sendo analisado para ser feito pela adequação por um decreto estadual de cada estado fazer o seu. Mas vai ser agora com uma alíquota de 2% a 8%, dependendo do valor dessa doação do seu inventário. E uma mudança radical. Antes você pagava o ITCMD para o local onde você estava fazendo a operação. Agora você vai fazer o pagamento para o local, para o estado onde foi o domicílio do falecido, do decujus, ou onde reside o doador, e não mais onde está localizado o bem. A ideia hoje, da maneira que funciona hoje, quem quer fazer doação dentro do limite, né, Jefferson? É 2.500 o FESP multiplicado pelo valor do FESP do ano ali, né? Então hoje daria 92 mil aproximadamente, mas cada ano muda. Então a gente, se quer fazer uma doação dentro daquele limite, ponto, tá? A ideia dessa mudança é que você tenha um pouco mais de flexibilidade, porém o aumento da alíquota será e hoje, de acordo com... o que aponta, porque vai sair um decreto para recepcionar uma lei federal, vai sair um decreto estadual, cada estado vai fazer a sua. O que aponta, pelo menos para o estado de São Paulo, é que vai suprimir a isenção. É isso aí. Então, pessoal, a ideia da reforma tributária, quando digitaram a MP, a ideia foi que ela foi travada com o PIB, né? Não é isso, Jefferson? Sim. Ela foi travada com base no PIB nacional. Então, alguns setores sofrerão aumento de carga tributária, isso é fato, né? Exemplo, os prestadores de serviço, como nós teremos um aumento de carga tributária. Em contrapartida, os comerciantes terão uma redução na sua carga tributária, e esse período de transição, que é considerado aqui de 2027 praticamente, né? 27. Isso, até 2032, é um período de equiparação, em que os prestadores de serviço sentirão um pouco mais, então os serviços tendem a ficar um pouco mais caros, em contrapartida os itens de consumo, né, tendem a ficar um pouco mais barato. Mas, de acordo com que isso vai passando os anos, a ideia é a gente ter um equilíbrio entre as alíquotas de uma forma geral, não é isso? Perfeito. É isso aí. Gente, a gente está chegando aqui ao final de mais um Labcast, ok? Espero que você tenha gostado e... acompanhe a gente nas nossas redes sociais, siga os nossos canais de comunicação. Se ficou alguma dúvida da parte, procure nossos atendentes, né? Estaremos o prazer lá para te atender, né, Jefferson? Com certeza. Entre em contato, faça seu agendamento, estaremos atendendo você com o maior prazer. Até a próxima, meus amigos. Até a próxima, gente.